Porque geralmente quando as pessoas querem alguma coisa da vida, ela já pensa no final, né? E o que ela quer? Ela quer o resultado. Seja para emagrecimento, seja para uma harmonização facial, seja para uma toxina, seja para o que for. Ela pensa no resultado final. Não mais do que isso, não menos que isso. Então, ela quer o resultado final. Então, aqui eu estou separando a construção de uma trajetória segura. E eu quero colocar aqui para vocês 4 pontos. Quais são os 4 pontos? 1, que é o estímulo. 2, que é o desejo. 3, que é a resposta. E 4, que é a recompensa. Geralmente, as pessoas querem do estímulo para a recompensa direta. Ah, você descobriu agora, por exemplo, que a estética te atrai. Ah, então, eu gostei da estética, eu quero os resultados que a estética pode me proporcionar. E aqui, por exemplo, a gente ensina vocês a ganharem 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, não é? Então, é assim, muita gente acha que da noite para o dia ela vai chegar lá nos 10 mil reais. Tem pessoas, sim, que fazem isso dentro do nosso método, que é muito rápido. Tem outras que não é tão rápido assim e que precisa de uma construção durante um período maior. Mas, quando a gente fala em construção, na verdade, é disso que eu quero falar com você, da construção de uma trajetória segura. Então, vamos lá. Primeiro ponto, é necessário que se tenha um estímulo. Um estímulo, ele vem da onde? Bom, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a ter contato com o segmento de estética, né? Quando eu comecei a ter contato com o segmento de estética, o que eu percebi? Eu percebi, olha, eu sou farmacêutico, trabalhei durante muito tempo com manipulação de produtos, trabalhei muito tempo com cosméticos e tal, e eu percebi na estética uma oportunidade de colocar tudo aquilo que eu queria colocar em prática. Como assim, Nilson? É que assim, o maior sonho de um farmacêutico, pelo menos era o meu, e eu conheço muitos colegas que também pensavam dessa forma, dei aula durante 20 anos em universidades, e isso também era uma coisa que chamava muita atenção do pessoal que fazia faculdade de farmácia, era poder prescrever. E depois de algum tempo saiu até uma legislação que permitia que o farmacêutico prescrevesse. Mas o que o farmacêutico podia prescrever? Aqueles medicamentos sem tarja que o cliente poderia ir lá e comprar sem precisar de ninguém. Estava lá na gôndola. Né? O farmacêutico só faltava ajoelhar, abraçar aquela pessoa para falar assim, olha, deixa eu prescrever para você. Então, o farmacêutico tinha essa necessidade. E quando eu olhei para a estética, um dos estímulos foi isso. Falei assim, putz, aqui eu vou ter lá um grupo de substâncias que são substâncias consideradas de livre comércio ou correlatas, que eu vou poder prescrever e ajudar a vida de outras pessoas e também ganhar mais por isso. Eu entendi isso na estética. Falei, nossa, que legal isso. E depois eu falei assim, eu sempre gostei muito de seringa, agulhas e produtos. Eu dava inclusive treinamentos para o pessoal do varejo farmacêutico, para eles se habilitarem, se capacitarem para fazer técnicas de aplicação de injetáveis. Dei curso para o Sindicato de Comércio Varejista de Medicamentos durante anos nesse sentido. E aí eu percebi isso. Esse foi um estímulo, isso me chamou a atenção. E eu vi uma oportunidade também de ganhos.
Mas você pode ter, assim, qual foi o estímulo para você se despertar para a estética? A princípio, pode ter sido encantamento. Você, mesmo sendo profissional de saúde, viu alguém fazer algum tipo de procedimento, ou até mesmo você viu na internet, numa mídia social, um resultado de alguém que você achou muito positivo, você falou, nossa, que legal. E quando você descobriu que você poderia fazer isso, você falou assim, legal, então, o que eu vou fazer? Eu vou me especializar nisso. Eu vou tentar uma oportunidade nesse meio. E você também, profissional de saúde, normalmente tem uma rotina pesada. Então, o estímulo pode ter sido assim, olha, putz, eu não aguento mais trabalhar tanto e não ter uma perspectiva de diminuir minha jornada de trabalho. Então, de repente, na estética, eu posso trabalhar de forma diferente, né? Você não tinha tempo para nada. Você não tem tempo para nada. Então, esse pode ter sido o estímulo. Vou procurar alguma coisa que me dê a possibilidade de ganho para eu manter a minha família, para eu manter a mim mesmo, para eu ter qualidade de vida e também ganhar mais com isso. De repente, você estava com uma tremenda de uma baixa estima. Falando assim, estudei tanto, fiz pós-graduação, quero fazer mais uma pós-graduação e para que fazer tudo isso? Para ganhar a mesma coisa? Né? Continuar naquele salário baixo ali? Será que é para isso que eu faria uma outra pós-graduação? Mas quando você colocou tudo isso numa balança, veio ali o desejo. Falei assim, bom, eu vou entrar para o segmento de estética. Isso aconteceu comigo. Eu falei assim, vou montar aqui minha clínica, vou fazer, vou acontecer e tal, pensando no quê? Numa mudança de vida, numa mudança de estratégia para a minha vida. Né? Eu falei assim, olha, de repente aqui eu vou ganhar mais e trabalhar menos. Né? E, inclusive é isso que a gente ensina mais. Uma ambição saudável. Porque uma ambição saudável é aquela que você, com os seus próprios recursos, deseja ganhar mais para trazer benefícios para você, para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, né? E também tem uma parte que muita gente se faz, né, de desentendido, mas é uma parte que chama a atenção de muita gente. Todo profissional quer ser reconhecido, profissionalmente e socialmente. Profissionalmente é assim, olha, o cliente vem, você faz o procedimento e a pessoa fala, nossa, ficou fantástico, gostei demais, porque fulano é um excelente profissional, etc, etc. E também, entre outros colegas, fala assim, olha, fulano ou fulana é um excelente profissional, gostaria de aprender com ele e tudo mais. E também no ambiente, né? Quando você, por exemplo, tem uma clínica no bairro que você mora, ou então nas redondezas que você mora, quando você passa, o pessoal fala, olha, que profissional ali, faz um botox como ninguém, faz uma mesoterapia como ninguém. Isso, na verdade, também é um tipo de ambição. E você vê nisso, vê nenhum desses. Uma dessas características é o seu desejo, a sua motivação. É aquilo que faz virar a chave. E fala assim, bom, eu vou me dedicar nesse sentido. No sentido de eu estudar mais, aprender mais, ser reconhecido e também ganhar dinheiro com isso. Está me acompanhando aí? Mas só que tem o terceiro passo. O terceiro passo é a resposta. Você teve um estímulo, você tem um desejo que é a motivação, né? Você tem um desejo que é a motivação e agora você tem que ter uma resposta. Porque se você tiver estímulo, se você tiver motivação e você não fazer com que isso aconteça, não adiantou nada. Não adiantou nada. E aí você precisa, que é aqui que começa a trabalhar a questão da transição segura. Você precisa
de um planejamento, de um passo após outro passo e outro passo. Por isso que se chama transição. Não dá para você simplesmente falar assim, bom, eu tenho minha vida aqui, eu trabalho no hospital, eu trabalho numa drogaria, eu trabalho num laboratório, eu trabalho seja onde for, e eu não quero mais nada disso, e amanhã eu vou começar a trabalhar e viver só de estética. Não é assim. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa de um direcionamento para você construir resultados diferentes. E o que são resultados diferentes? Os resultados diferentes são aqueles resultados que você não tinha antes. E eu brinco aqui sempre, que normalmente quem nasce grande é monstro. Então, quando você começa geralmente um empreendimento, a tendência é você ir um passo de cada vez. Você começa a ser conhecido, você começa ali a entender como que funciona o segmento, você começa a identificar quais são os procedimentos o que mais você gosta de fazer e aqueles que dão mais retorno. Então, tudo isso, ele contribui para que você gere a resposta. E depois, por fim, você tem a recompensa. O que é a recompensa? É ganhar dinheiro, é ter o reconhecimento, é encantar os clientes e, por fim, sentar no trono, né, da autoridade. Porque é bom demais quando um cliente fala assim, não, eu só faço com você. Eu só faço meus procedimentos com você. Eu tenho, por exemplo, clientes que vêm do Rio, outros que vêm de Minas. Vem clientes, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela mora na Califórnia. E ela fala assim, eu espero vir para o Brasil para poder fazer meu Botox com você. Ela vem uma vez por ano, 2 vezes por ano. E toda vez que ela está vindo para cá, ela já me manda uma mensagem. Fala assim, professor, eu quero fazer meu procedimento com você. Mas, na grande verdade, principalmente nós, somos acostumados a querer um atalho. Pular do estímulo para o resultado. Hoje eu sonhei com a estética, eu acho que a estética é para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um colega profissional. Eu sou enfermeira, trabalhei a vida toda com seringa, agulhas e produtos, então eu vou me dar bem nesse negócio. E já acredita que vai começar arrebentando. Isso é um perigo. Tem situações que as pessoas conseguem esse resultado rápido? Tem. Por exemplo, nós temos não, mais de uma, mas eu vou citar esse exemplo. Uma aluna que ela começou em janeiro do ano passado, enfermeira. No primeiro mês, ela faturou 17 mil reais. Tem uma outra que na primeira semana ela faturou 7 mil reais. Tá, mas isso são situações que não são corriqueiras, isso são exceções. É claro que tem pessoas que trabalham de forma diferente, no sentido da dedicação, de fazer a lição de casa, que a gente está falando aqui. Então, às vezes isso acontece de uma forma mais rápida, mas esse não é o caminho mais rápido. Ela fez todo o processo rapidamente, né? Isso que eu falei para vocês a respeito do estímulo, do desejo, da resposta, da recompensa, o nosso cérebro, em todos os momentos da nossa vida, ele pensa nisso. E se você parar para analisar, você vai pensar, por exemplo, no estímulo que você teve hoje. Por exemplo, você falou assim, eu queria comer aquele chocolate. Então, qual foi o start? Qual que foi o estímulo? Você lembrar do chocolate e achar que aquele chocolate ia te trazer alguma satisfação. Aí vem o desejo, aí vem a motivação, né? E qual foi a resposta? Você correu até uma loja que vende chocolate, sei lá, uma padaria,
uma franquia de chocolate, sei lá, e foi lá e comprou o chocolate, você pagou pelo chocolate. Aí depois que você pagou o chocolate, você vai lá, abre a embalagem, dá aquela mordida no chocolate, e aí você tem a recompensa. O que é a recompensa? É o sabor delicioso do chocolate na sua boca. E a gente, quando trabalha no sentido de empreendedorismo, no sentido da estética avançada, onde você quer atingir um faturamento bacana, trabalhando menos, existe também essa trajetória, né? A gente ensina aqui as pessoas a ganharem 10 mil reais por mês, trabalhando 12 horas por semana. Isso, para muita gente, é um estímulo. A pessoa olha para o cotidiano dela e fala assim, putz, 10 mil reais, trabalhando 12 horas por semana, a primeira coisa que ela pensa é assim, quantas horas eu trabalho por semana? Aí uma vai falar 44, outra vai falar 50, outra vai falar 60. Fala assim, quanto que eu ganho por mês? Por exemplo, a enfermeira que eu tinha te dado exemplo aqui, ela fazia plantões, ela também trabalhava fixo em uma unidade básica de saúde e ela, para ganhar 5 mil reais, dava trabalho. Quando ela ouviu isso, para ela soou como um tremendo de um estímulo. E qual foi a motivação? Ela falou, olha, eu vou poder ganhar mais e oferecer condições melhores para minha família. E estar mais perto da minha família. Ela falou, tá, gostei do negócio. O que ela fez? Ela se inscreveu no nosso método e ela começou a estruturar o negócio. Ela foi estudando e falou, professor, como que eu faço assim, faço assado? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu pensei nisso, pensei naquilo. Vai, faz isso, não faz isso, que isso não vai ser bom para você nesse momento. E aí ela começou a tomar atitudes, que é a resposta. E aí veio a recompensa, quando ela me manda uma mensagem aqui, feliz da vida, com um áudio falando que no primeiro mês tinha faturado 17 mil reais. Então, qual que é o estímulo para você para estar na estética? Isso precisa estar claro na sua cabeça para você começar uma transição. Ah, por que eu vou para a estética? Eu me identifico com os métodos, eu gosto da estética, eu gosto de estudar procedimentos estéticos, quero também os benefícios financeiros que a estética pode me trazer. É um desses estímulos que te chama a atenção para você querer ganhar 10 mil reais por mês trabalhando apenas 12 horas por semana. E olha que 12 horas por semana eu estou sendo bastante bonzinho. Porque se você pensar, vou pegar um exemplo que eu sempre dou ele, toxina botulínica, por exemplo. A pessoa faz uma toxina botulínica, vamos falar, em média que ela cobre 1.000 reais. Se você fizer 10 toxinas botulínicas, você já fatura 10 mil reais. Se você pensar quanto tempo você gasta para fazer uma toxina botulínica, vamos dizer que se você seja uma pessoa que gosta muito de conversar, o procedimento toxina botulínica, eu gasto de 3 a 5 minutos para executar o procedimento. Agora, para avaliar o cliente e tudo mais, eu gasto no máximo meia hora. Mas digamos que você gaste 1 hora. Então, você consegue fazer uma toxina botulínica que custa 1.000 reais em 1 hora. Vezes 10, 10 horas, 10 mil reais de faturamento. Nem precisei das 48 horas mensais, porque 12 horas por semana, vezes 4, que dá um mês, seria 48 horas mensais. Olha só como que o negócio pode ser diferente. Mas, é assim, tem um ditado que diz que todo mundo quer morrer, ou todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas todo mundo quer essa recompensa. Se eu perguntar aqui, quem que quer ganhar 10 mil reais por mês trabalhando no máximo 12 horas por semana, ou dentro desse cenário que eu te expliquei aqui? Muita gente vai erguer a mão, muita gente vai falar, eu quero. Mas tem motivação aí? Você já encontrou a motivação aí para você trabalhar isso no seu dia a dia? Você tem condições com essa motivação de gerar uma ação para ter a resposta?
Então, eu vou te deixar aí alguns questionamentos. Olha, o que você pensa em fazer profissionalmente nos próximos 2 anos? Você acha que para você ganhar 10 mil reais por mês é muita coisa? Principalmente trabalhando menos? Cuidado com o que você pensa, que geralmente o que a gente pensa que se transforma na nossa motivação e faz com que a gente tenha ação. E por consequência a gente vai ter a recompensa que a gente pensou. Onde você quer chegar como profissional de estética? Você vai parar naquelas situações onde há legislação, porque outros profissionais, porque minha cidade é pequena, porque eu sou insegura, porque eu tenho medo de intercorrência, porque isso, porque aquilo. Quais são os passos que você precisa tomar para você trabalhar sua transição? Com o que você vai gostar? O que você vai fazer para você chegar nos 10 mil reais por mês trabalhando 12 horas por semana? Essa que é a minha pergunta. Esse que é o questionamento. De fato, você quer trabalhar na estética? Porque é o seguinte, gente. Você, como profissional, você tem que entender o seguinte, que a estética, ela é extremamente empreendedora. O profissional da estética, a melhor situação para ele é quando ele consegue ter o seu próprio negócio. Não estou falando de ter sua própria clínica, que é uma coisa diferente da outra. Eu já vou te falar a respeito disso, tá? Não é ter a sua própria clínica, mas ter o seu próprio empreendimento, tá? Você tem isso? Fala, pô, então eu vou ter meu empreendimento. Porque se você for ser funcionário de alguém, de alguma clínica, você vai ganhar igual ou menos do que você já ganha hoje. Então, olha, para você fazer uma transição segura, você precisa ter em mente o seguinte, você precisa correr o risco de ser um empreendedor. Você vai ter que correr o risco de acreditar em você e trabalhar o seu negócio. Empreendedorismo é isso. E para você fazer isso de uma forma não confortável, porque não tem empreendimento que ele seja confortável, porque se ele for confortável, ele não é empreendimento. Empreendimento te tira ali da sua zona de conforto. Mas para ele ser confortável, para ele ser planejado, você vai precisar tomar alguns passos. Então, qual que é ele? Primeiro, você vai ter que ter uma jornada pelo menos dupla. O que é uma jornada dupla? Você vai ter o seu trabalho atual e você vai arrumar um tempo para começar o seu projeto estético. Esse é o primeiro passo. Eu preciso ter a minha própria clínica? Não. Você pode fazer uma parceria, né, com um estabelecimento e com esse estabelecimento você dividir os lucros com ele, da forma que você acordar, e aí você trabalhar a sua clientela, trazer o público, né, de uma forma produtiva, que consiga trazer o resultado que você deseja. Precisa de equipamentos? Não. Precisa investir muito dinheiro? Não. De vez em quando eu mostro aqui para você em algumas aulas que você pode partir até menos de R$500 para começar o seu negócio. E com isso ir faturando e alavancando, você produzindo com aquele seu investimento, não é? Então você não precisa de equipamento, você não precisa da sua própria clínica, você precisa de um passo a passo para você trabalhar. E olha só, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta que eu vou responder. Deixa eu ver aqui, ó. A Viviane está me perguntando aqui, como montar um consultório em casa? Olha, Viviane, eu não recomendo que você
monte um consultório em casa. Sanitariamente, isso não é bem visto e muitas vezes não é nem permitido. Quando você fala de trabalhar com seringa, agulhas e produtos, o trabalho home care, ele não é muito bem aceito. Então, vale a pena você trabalhar, com a sublocação. Achar um lugar, e nesse lugar você estabelecer uma parceria, principalmente um lugar onde tenha um movimento, que seja um lugar já de saúde, bem-estar, beleza, né? Então você precisa ter esse tipo de coisa. E também para você não ter problemas sanitários. Porque o que acontece, gente? A gente vai ter sempre o desafio de uma ou outra profissão querer travar a gente no trabalho com a estética. Então, quanto menos a gente der motivo, melhor é para nós. Não é melhor para aquele outro profissional, não. Melhor é para nós. Entendeu? Então, vale muito mais você trabalhar uma sublocação. Eu vou ter que dividir meu lucro com outra pessoa. Esse é o investimento que você quer fazer. Ou você prefere pagar um aluguel, pagar água, luz, internet, tudo para começar o seu sonho e correr o risco de parar no meio do caminho pela frustração de você não conseguir, por exemplo, manter um aluguel. Então, essa é a orientação que eu quero te dar aqui para você não perder de vista o seu plano, o seu negócio. Então você precisa disso, precisa entender. A sublocação, ela vale a pena. Por quanto tempo eu posso fazer uma sublocação? Eu te recomendo que você faça uma sublocação por 1 ano ou 2. E olha, se a sublocação for boa para você, você nem precisa sair de lá. Porque 1 ano, pelo menos. Porque durante 1 ano você vai ver todo o ciclo. Como que é o movimento em janeiro, como é em fevereiro, como é em março, como é em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, quando você fecha o ciclo, e quando você faz isso mais de uma vez, que é onde eu falo em 2 anos, é onde você entende como que vai ser a sua realidade se você assim decidir trabalhar o seu próprio negócio, ter sua própria clínica, tá? E uma coisa que precisa ficar clara, sempre manter integridade, né? E também ser grato pela pessoa que te abriu as portas para o projeto de sublocação. Então, nunca seja traíra e dê nas costas de quem te abriu as portas. Então, quando você também for partir para a sua própria clínica, é interessante que você faça o seguinte, que você faça uma transição e que também isso seja às claras, ok? Deixa eu ver o que a pessoa está perguntando aqui para mim. A Juliane está perguntando assim, como seria a divisão dos lucros, professor? Legal essa pergunta. Olha, primeira orientação que eu tenho que te dar. A divisão do lucro, como você escreveu aí, tem que ser do lucro, não do valor bruto. Por exemplo, você cobra numa toxina R$1.000, você vai ser 500 para cada um? Não. Você tem que trabalhar ali de forma transparente, que mostra o custo do produto, de tudo que você usou, depois de tudo que você usou, o lucro, aí você pode dar 30%, 40%, 50% para o estabelecimento. Você pode até falar assim, olha, os clientes que você me proporcionar, você fica com 50%. Se for um cliente que não veio através de você, vai ser 30%. Como se controla isso? É fácil. Que por exemplo, num salão de beleza que tem uma sala lá separada para você atender, ele começar a falar para os clientes dele que você está lá prestando um serviço de toxina, um serviço de mesoterapia, um serviço de preenchimento, serviço de bioestimulador, ele vai levar o cliente até você, porque o cliente já é cliente daquele estabelecimento, então já conhece aquela pessoa, já dá credibilidade para ela, então ele vai levar essa pessoa até você.
Então, uma faixa de 30% a 50%. Porque nesses 30% a 50% você está pagando o estabelecimento, você está pagando a estrutura que você está consumindo e você também está pagando pelo acesso aos clientes deles.